SOS Casamento, afinal, o que está acontecendo com o relacionamento de casal? Dai, você trabalha no seu dia a dia com casais, mulheres, enfim, por que que estamos assim tão pouco resilientes? Acho que, primeiro, né, as nossas referências de segurança foram para o espaço com a pandemia, né? Todos nós que já tínhamos uma regulação emocional baseada na nossa rotina, que tínhamos construindo uma estrutura para nos sentirmos bem, fomos pegos de surpresa, né, por um cenário incerto, né, com risco de vida, que acho que é uma das coisas principais dessa questão, e isso traz todo um contexto de nos desregular. E isso faz com que a gente vá olhar, né, para o outro de um jeito diferente. E, e aí acabaram nossas boas desculpas, né? O tempo, a falta de... o estresse pela falta de tempo, a convivência passou, a gente passou a não ter que olhar algumas coisas que talvez na nossa rotina maluca a gente abra mão com mais facilidade de olhar, né? Ou Como, seja, por coisas que exemplo... eram colocadas debaixo do tapete passaram a ter Exato. ficar evidentes. Até pela questão de se repetirem, né? Daqui a pouco um comportamento do meu companheiro que eu não gostava e via de manhã, eu passo a ver o dia todo, né? Eu acho que e num momento onde eu não tô na minha regulação, né? Não tô completamente bem, não tô de repente podendo usar os meus recursos para ficar bem. Talvez isso seja a coisa que eu mais vejo, né? Então antes, se eu não tô tão legal, eu saio com uma amiga, eu posso sair dar uma volta, eu me realizo indo para trabalhar. E a gente tinha mais recursos que a gente acabou sendo privado de usar, né? A gente Tá. deixou de fazer coisas. Quando você fala, Dai, é que as pessoas, eu não estou bem, o que que você observa como mais comum? Seria ansiedade, depressão, eu quero viver a minha vida agora, porque sei lá, esse medo talvez inconsciente de morrer por conta da pandemia, talvez isso faça querer a vida de uma vez só? Acho que quando eu falo isso, eu falo de regulação emocional mesmo, né? A gente Por exemplo, é mamífero, a gente é mamífero, né? Logo, a gente vai estar bastante ativado com questões de luta e fuga ou de regulação, né? Então a gente não consegue sair do nosso lado bicho, né? Então, quando eu tô diante de uma situação de risco de vida, como o Covid, eu vou estar em movimento mais de ativação, eu vou estar gastando muita energia para me manter regulado, né? Para me manter podendo usar os meus recursos. Então a gente tem um inimigo externo, né? Que a gente tem que se defender sem saber muito bem como, e isso gasta parte da nossa energia. Então talvez aquela questão que eu seria mais tolerante por eu ter os meus recursos, diante de estar gastando recursos para me manter regulado diante de uma situação tão grave, eu vou ter menos recursos para usar. E aí talvez as coisas me irritem mais, eu vou dar importância para coisas que eu não daria. E além, né, dessa, e a nossa regulação ela vai acontecendo, essa luta e fuga que a gente entra e sai, que hoje a neurociência está trazendo com tanta veemência para a gente olhar o quanto a autorregulação, né, a minha capacidade de conseguir me sentir seguro, de poder acessar todo o meu raciocínio por perceber que eu tenho recursos, é imprescindível para que a gente viva bem. No momento em que entra uma pandemia e eu vou gastar energia com isso, obviamente, vai faltar. E aí a gente tem um movimento de luta e fuga acontecendo intrinsecamente, no sentido de que todos estamos olhando para a morte, olhando para risco, olhando para incerteza, não só incerteza econômica, incerteza de organização, de como vai ser, vendo o sofrimento das pessoas, que também nos desregula, porque a gente se regula em bando, né? Eu tô bem, aí tu tá bem, o outro tá bem. Agora daqui a pouco eu tô mais ou menos, mas tu não tá tão bem, o outro não tá tão bem. A gente vai para esse efeito manada também, né? Então tudo isso influencia na nossa capacidade de gerenciar os nossos recursos internos. Da mesma forma, nesse paralelo, além disso estar acontecendo internamente, a gente está deixando de poder usufruir recursos externos que auxiliavam isso, como, por exemplo, o toque. Né? O quanto, quando eu não estou legal, eu recebo um abraço, o quanto eu ver o sorriso de uma pessoa me regula, e aí daqui a pouco eu não posso encostar em ninguém, tá todo mundo de máscara, e isso tem efeito no nosso sistema nervoso central. Então, acho que coisa que eu falo muito para os meus casais aqui no consultório é: ninguém tá normal. A gente vai ter que usar de mais tolerância, porque o outro não vai estar conseguindo usar os mesmos recursos. E agora a gente tem um efeito que eu brinco que é da sacola de supermercado, né? Você sai com 1 quilo de farinha, na primeira quadra ele pesa 1 quilo.
2 quadras depois ele pesa 2 quilos, 10 quadras depois ele pesa 5 quilos. E a Então, gente tá Dai, assim nessa pandemia, né? sim, A e gente como tá assim faz aliviar um esse ano. peso? Aham. E quando a gente achava que ia terminar, teve um novo recomeço, né? Algo realmente para gente sã ficar descabelada. Mas assim, o que você, porque assim é preciso de alguma forma aliviar esse peso, porque talvez as pessoas e os casais tomem decisões precipitadas, talvez. E Sim, como é, o que eu faço para aliviar esse peso na sacola de farinha? acho que a primeira questão é a gente poder olhar para o que eu estou precisando. Nosso autocuidado sempre vai ser a chave para qualquer melhora. Uma coisa que Show. faz mal para qualquer casamento é quando a gente começa a negligenciar o nosso autocuidado. Né? E com o autocuidado, a relação é um dos pilares. Mas daqui a pouco eu não estou dormindo bem, eu não estou comendo bem, eu não estou praticando exercício, eu não estou conseguindo ter um momento de prazer no meu dia. E são outras coisas da esfera individual que ficam bagunçadas e que acaba fazendo com que eu não consiga chegar na minha relação nutrida. E aí eu vou esperar da relação de casal algo além do que a relação de casal tem que me dar. Em vez de eu ir trocar como uma adulta em que eu vou oferecer o meu melhor para pegar o melhor do outro, daqui a pouco eu quero que o outro me cuide, que o outro me entenda, que o outro passe por cima. Eu acho que a gente acaba ficando mais regressivo diante desses movimentos, né, de instabilidade, de ansiedade, e aí a gente acaba afetando o equilíbrio da relação. Então, acho que o primeiro ponto é, a gente não é capaz de dar aquilo que a gente não tem. A gente Isso. precisa perceber que existe uma ordem, né? Eu vim primeiro, eu preciso me cuidar, tá bem como adulta, para que eu possa então oferecer uma troca com o meu parceiro. E eu acho que é aí que a gente começa a pecar, né? Muitas vezes a gente quer muito que as pessoas nos entendam e percebam, e a gente não se responsabiliza por saber, ok, não acordei legal, mas e o que eu fiz com isso? Né? E nos casais que têm a habilidade de pedir, que conseguem ter uma relação com mais liberdade de comunicação, a gente percebe que eles estão passando melhor por esse momento. Se eu consigo dar Uhum. uma legenda para o meu parceiro, de poder chegar para ele e dizer: hoje eu não acordei tão bem, hoje não sair de casa está tendo um efeito maior do que ontem, né? E eu preciso de mais tolerância tua, e em troca disso eu vou tentar ser mais tolerante com outra tal coisa. E eu consigo dizer para o outro: isso me faz bem, me ajuda, isso não me faz bem, me economiza. E essa troca começa a acontecer, a gente vê que essa ladeira começa a subir. Tem muito Uhum. adoecimento na pandemia, mas eu também vejo muitos casais que aprenderam a se usar como recurso de um jeito muito especial, que se Se aproximaram, que reinventaram. que descobriram jeitos novos de conviver, que descobriram a importância de espaços individuais, a importância de espaços conjuntos. Então, eu sou uma otimista, né, Gisele, de carteirinha. Eu vejo Sim, eu muita coisa também. boa fruto da pandemia. Eu vejo que aquilo que não estava bom realmente piorou. E aquilo que pode ser melhorado se apresentou, né, um lugar extremo, a borda do precipício. Muitos casais chegam para terapia, naquele momento ou a gente se acerta ou a gente se separa. E esse é o momento de Uhum. maior crescimento que um casal pode ter, né? É o momento em que Exato. ele realmente vai se lançar a fazer o que realmente é preciso. Então eu tenho dito que nessa pandemia eu peguei mais casais com a bala na agulha já para a solução do que em outros tempos. Eu acho que a otimização dos recursos, a escassez dos recursos está gerando uma otimização deles. Assim, eu vejo que o pessoal tem aproveitado muito esses espaços e crescido muito como casal. Né? Sim, Mas principalmente. você falou da importância do autocuidado, né? Dos dois, Uhum. marido e mulher. Autocuidado, ter um momento seu, talvez na sua individualidade, algo, se não pode ir para a rua, passear no shopping, ver uma amiga, enfim, visitar parentes, que seja talvez ler um livro, fazer uma meditação no pátio, enfim, o que for. O autocuidado você falou como fundamental. Depois estabelecer conversas francas, dizer, olha, e que talvez isso não ocorria anteriormente, né? Agora, só retomando os principais tópicos que você trouxe até o momento, isso afetou também a questão sexual, esse limbo emocional que a gente entrou na pandemia?
Sem dúvida. Acho que tem toda uma questão que sexo é algo que a gente consegue fazer quando está se sentindo seguro. Sem dúvida, dentro desse mecanismo de ativação, onde eu estou, né, precisando me proteger, eu não vou conseguir liberar a energia. A gente é muito bicho, Gisele, né? Então, se eu tô querendo correr e fugir, o sangue está nas extremidades, tem toda uma questão fisiológica por trás. E o sexo precisa, né, desse movimento de segurança, desse movimento de conexão, dessa atenção aos detalhes, né, dessa regulação emocional em que eu me abro para o engajamento social, e o sexo é uma forma de se engajar, né, com o parceiro. Então, sim, acho que principalmente num primeiro momento, as pessoas ficaram sem energia para isso, né? Tipo, eu tô gastando tanta energia para tentar me regular e sobreviver que eu não consigo. E tem uma coisa muito cultural nossa, né, da gente não conseguir usar o sexo como um recurso. Aí parece que o sexo subtrai uma energia em vez de ser algo que nos dá energia. Talvez essa seja uma visão mais da mulher. Eu sempre ouvi falar e leio a respeito que nós mulheres desestressamos, digamos, conversando umas com as outras. E os homens desestressam fazendo sexo. Eu conversei com uma terapeuta sexual também, mas aí da área tântrica. Ela falou que o sexo ele pode justamente ser utilizado como uma forma de atenção plena, de meditação, né, de terapia. Se for os dois canalizarem para isso, porque é um momento em que a sua mente sai de tudo que está ao redor. Talvez a gente possa ter esse olhar, fazer um exercício consciente. Bom, agora eu vou com atenção plena me entregar esse momento, porque isso pode me fazer bem, pode renovar a minha energia. Sem dúvida, eu acredito muito no sexo como um recurso, né? Como a capacidade da gente usar toda a nossa fisiologia, né, para nos conectar com esse movimento de vida e do outro. Tanto que tá aí o Tantra e tantas outras. Eu brinco que o mindful sexual é super útil, né? Se eu consigo ficar numa atenção plena no meu corpo, eu vou ter muito mais facilidade. Acho que, claro, que os homens acabam sendo mais treinados para isso, né? Porque nós, mulheres, não fazemos ideia, Gisele, do que é manter uma ereção. Para nós isso é algo, né, exige uma atenção plena no meu corpo para eu manter uma ereção, para eu controlar uma ejaculação. Então, digamos que os homens eles já vão treinando isso desde muito cedo, né, a poderem estar mais presentes no corpo, e isso ajuda com que eles possam se vincular à sexualidade como um recurso. Eles aprendem esse caminho, né? Aí todas as questões culturais que vêm junto com a permissão, né, para os homens ir para o prazer e as mulheres nem tanto, faz com que seja uma combinação onde eles experimentam mais, né? Eles vão testando isso como recurso, e a partir do momento que isso passa a ser recurso, passa a ser recurso. Nós mulheres temos uma questão de fisiologia também, né? Em geral, a gente está no estado de neutralidade sexual, né? A gente tá gastando energia com N outras funções e aprende desde muito cedo a sentir essa conexão e esse prazer com N outros contatos, como se a nossa energia sexual pudesse ser difusa na maternidade, no cuidado, no trato com as amigas, né? A gente consegue como se fosse diluir a energia sexual em tudo. Os homens, por essa necessidade de concentração sexual, eles precisam reservar uma energia específica. E eles gastam todo o resto, mas aquela reserva fica sempre ali. E talvez essa seja a principal diferença. Então, nós mulheres precisamos sim aprender. Eu brinco que é uma nova pedagogia do prazer, né? Onde a gente precisa aprender a caminhar para a sexualidade com um outro olhar, com uma outra postura. Sem dúvida, os casais puderam descobrir muitas coisas na pandemia de sexualidade, até por ter mais tempo, por poder se dedicar. Quantas pessoas me falaram que fizeram curso de massagem tântrica, de coisas do gênero, justamente, primeiro, porque os recursos se tornaram mais disponíveis, né? E segundo, né, antes a gente não tinha tanto acesso ao online, né? E depois, e nem tanta intimidade para usar isso. E depois por essa questão de descoberta. Mas claro que passar desse momento, no momento em que está tudo mais tenso, eu poder me abrir para curiosidade, eu poder me abrir para sexualidade é um caminho.
E aí depende muito da forma com que eu olho para o sexo, né? Mas sim, eu vejo, e a minha psicoeducação dentro da sexualidade é muito nessa linha, que se a gente vê o sexo como um recurso, e é muito maluco, né? Porque a gente devia ter isso de base, porque a base de uma relação de casal é o sexo. O que diferencia ela das outras relações é o sexo. Amor sem Exato. sexo é amizade. Uhum. E geralmente, né, nossos contratos são de exclusividade sexual, né? Os casais que, Uhum. numa sociedade monogâmica, se compromete. E é muito louco que se eu quero exclusividade, eu não ofereça o recurso para essa exclusividade acontecer. Então, eu acho que às vezes nós somos muito pouco responsáveis, principalmente nós mulheres, somos muito pouco responsáveis com a sexualidade. Sabe? A gente não dá Uhum. para ela esse caráter de importância relacional e também acaba não percebendo, né, o quanto isso é lido como uma linguagem de amor. Os homens são muito mais sinestésicos, a linguagem de amor deles é muito mais física, justamente por as questões de aprendizagem. Então, muitas vezes é o principal problema dos casais. Eu dou aquilo que eu quero receber e não o que o outro precisa. Né? Sim, Então, sim. eu dou carinho, Uhum. E eu dou talvez seja um carinho, eu exercício. dou cuidado. Ah, olha, você baixou agora o celular e ficou melhor a imagem, Dai. Ficou? Ficou, Assim? ó, Ui, tá, ih, tá linda, ó. Ah, esses brilhinhos que você colocou brilhinho. também ficaram ótimos. Foi clique errado. Ah, não, esse é pra gente aparecer na internet que seja com essa cara assim, né? Cheia de Ah, filtros, claro, né? iluminadas. Sem dúvida. Então, talvez seja o momento, então, de a gente aproveitar talvez esse tempo a mais e exercitar justamente a sexualidade como um mapa. Se antes você, sei lá, o mapa, você amplia esse mapa e percorre novos caminhos. Sem dúvida. Acho que a gente peca muito por perder a curiosidade pela sexualidade. Eu estou fazendo Uhum. agora uma série de vídeos junto com a Rede Paradiso de motel e é muito interessante a gente poder olhar o quanto a gente tem sempre preconceitos no sentido de ideias pré-concebidas, né? Quanto a gente não consegue às vezes olhar para as coisas que remetem à sexualidade apenas como estímulos. Né? E eu digo isso e me lembrei dessa situação porque, por exemplo, entrar numa suíte de motel com uma temática mais sadomasoquista, a gente se apressa logo em dizer gosto, não gosto, ou não é pra mim, sem poder parar, sem poder perceber, sem poder sentir. A gente se apressa a trazer o racional e desligar o sensorial. E talvez E esse as seja o nosso crenças maior também, né? atrapalho. Exato, aí eu É. vou. Isso já contamina a minha percepção, né? Porque se eu já vou com a Uhum. ideia que eu não vou gostar, né? Qual a chance que eu Sim. tenho de gostar? E acho que essa é a nossa principal questão com a sexualidade. A gente vai pra cama com ideias muito pré-concebidas, né? Uhum. De muitos nãos ou de muitas aprendizagens que às vezes foram só olhadas, eu brinco que tudo aquilo que a gente tiver muita certeza está excluindo algo, né? Tudo aquilo que a gente se apressa para definir, a gente perde completamente a experiência. E eu acho que esse é um dos nossos problemas com a Exato. sexualidade. Tu se apressa para Sim. definir gosto, não gosto, quero, não quero. E eu Isso. digo para o nosso público aqui, só experimenta ver quantas vezes a gente não consegue nem entender o nosso ciclo. Se a gente vai falar de resposta sexual, a gente vai ver que a gente primeiro tem um desejo, depois vai ter uma excitação, depois vai ter um orgasmo, depois uma resolução. Existe uma curva. O que muitas vezes acontece é que a gente precisa ter o desejo, quer dizer, eu preciso me abrir emocional e psicologicamente para perceber esse desejo, para daí eu poder sentir alguma coisa no meu corpo. Nós mulheres tendemos a ser apressadas. Diante da ideia de sexualidade, eu já digo sim ou não, sem me expor ao estímulo. Quer dizer, eu já digo que eu não Uhum. quero sem nem perceber a minha fisiologia, sem dar esse tempo para que a ideia se conecte com o meu corpo e o meu corpo funcione. Se não tiver o desejo espontâneo, é não. E esse desejo espontâneo, ele não é natural. Ele é uma construção. Talvez o que nos difere os homens é que esse ciclo para eles é muito marcado. Vem o desejo, aí tem uma ereção que faz eles perceberem a estação e aí a gente anda na curva. Nós mulheres muitas vezes podemos estar num nível de excitação até alto, mas é tudo tão interno que eu posso, se eu não estou atenta a essa percepção, não perceber. O meu corpo pode reagir a um estímulo, mas a minha cabeça não reconhecer, o que com um homem não acontece. Então, o que eu vejo é que Uhum. a nossa
pressa diante de qualquer estímulo sexual é trazer para o racional. Quero, não quero, E o posso, não bloqueio já posso. começa aqui, né? E a gente perde a oportunidade de olhar para o sexo com curiosidade e com experimentação. E eu brinco que é uma coisa pouco econômica, né? Porque a desculpa que as mulheres mais dão, por exemplo, é: ai, mas tô cansada e daí vai demorar e eu tenho que dormir cedo. Eu gosto de lembrar do livro do Paulo Coelho, que diz que o sexo em si, em geral, é 11 minutos. Quem nunca passou mais que 11 minutos convencendo o parceiro que não queria transar e acabou transando e gastando meia hora? Então eu brinco com os meus casais que se a questão é tempo, então agiliza o processo que ambos ganham. Porque, em geral, se a gente se expõe à sexualidade, o nosso corpo responde. E muitas vezes um sexo que não começa com muita empolgação, da metade pro fim ele pode ficar muito bom. Tanto que a maior frase das mulheres é: nossa, eu transo pouco, mas quando eu transo eu penso, por que eu não transo mais? E aí, se os homens estão aqui no consultório junto, eles dizem: por que tu diz não de início? Porque tu nem para pensar. E aí eu acho que é a nossa indisciplina, é a nossa falta de olhar para a sexualidade como um recurso que precisa de investimento. A gente chega em casa depois de um dia de trabalho, a gente não tá com vontade de arrumar a casa, a gente arruma. Não tá com vontade de tomar banho, vai lá e toma banho, porque sabe que vai se sentir melhor depois. Organiza as coisas para outro dia, porque sabe que vai ser melhor depois. Ah, mas pro sexo? Não. O sexo tem que brotar tudo do nada antes. Por que a gente não pode ter essa mesma postura adulta de dizer não? A Rosemarie Masson, que é uma autora que fala sobre desejo responsivo e que eu uso muito na terapia sexual, ela fala que muitas vezes a motivação para o sexo vem das recompensas não sexuais. Do quanto a gente olha para como fica o parceiro, para como fica a relação, para a ausência dos efeitos negativos da negação da sexualidade, e que isso deveria ser motivação suficiente para a gente se dispor ao sexo. Isso. Se dessa disposição houver o toque, houver o beijo, houver a interação, não houver resposta fisiológica, aí sim a gente para. Mas que isso tem que ser algo para que eu me disponha a ofertar a oportunidade de ter essa conexão. Se não tiver, ambos param, e eu vejo muito isso no consultório. Quando os homens veem o empenho das mulheres de tentar se dispor e quando bate num limite delas, olha, realmente hoje eu não tô conseguindo desligar minha cabeça, realmente hoje eu fiquei muito triste com uma notícia, não tô disponível, mas eles veem que houve essa tentativa, é de boa, eles vão oferecer o carinho, eles vão oferecer o cuidado, eles vão oferecer o que aquela pessoa pode pedir. Agora, essa negação inicial, né, essa questão de já de cara eu dizer que não é vivida para o outro como uma rejeição, né? Pensa, você chega oferecendo o teu melhor e o outro não quer pegar. A gente olha com muito pouco carinho para isso, né? Acho que e a rejeição acaba afastando, né? Com o passar do tempo, você releva 1, 2, 3 vezes. Agora, na pandemia, pode ter que relevar muito mais. E chega uma hora que explode, né? Que a corda arrebenta. Agora, pensar em sexo. Pompoarismo, que é também conhecida como ginástica íntima, pode nos ajudar nessa hora? Acho que é muito uma questão de disponibilidade para o autoconhecimento. Acho que o pompoarismo, ele se a gente for pensar nele, primeiramente, como uma capacidade de percepção, né? Uma mulher que amplia a percepção da sua região pélvica, percebe força, ele obviamente vai melhorar a sexualidade. Claro que se a gente conversa com as fisioterapeutas pélvicas, elas vão nos dizer que muitas mulheres têm um problema contrário, né? Tem um problema de contração extrema, né, que vai dificultando a sexualidade. Então, daqui a pouco, se eu começo a contrair sem uma orientação nenhuma, eu posso estar agravando, pensando a nível pélvico, né? Mas pensando a nível psicológico, só o fato de eu me dispor a olhar para o pompoarismo já mostra uma disponibilidade para eu olhar para a sexualidade com curiosidade. Dentro dessa ideia de mindfulness sexual, né, de ampliar minha percepção, toda vez que eu parar no meu dia para trazer a minha atenção para um órgão sexual e ampliar minha percepção, eu vou estar ampliando os meus recursos. Eu vou estar entrando numa fisiologia mais propícia ao sexo. Eu vou estar produzindo os hormônios que envolvem a sexualidade. Então, como um estímulo, né? Mas eu digo, nem precisa ser o pompoarismo. Eu digo, às vezes, a gente simplesmente sentir o corpo faz uma diferença enorme.
Por que que hoje tanta gente se queixa de dor? Tá aí a Sara para nos dizer dor nas costas, dor no braço. Porque eu nem paro para perceber o desconforto, eu só consigo perceber quando já está no nível da dor. Isso é a nossa Uhum. desconexão com o nosso corpo, né? Então, quando Isso. eu consigo trazer, né, para minha percepção, a minha sexualidade, né? Nós mulheres, quando eu passo um creme, quando eu me maquio, quando eu escolho uma lingerie, uma roupa para me cobrir, se eu consigo perceber, né, o toque da minha roupa, a textura da minha pele, o cheiro do meu creme, se eu tô mais ligada em sensações, isso vai trazer, sem dúvida, as conexões para a sexualidade que vão ampliando o meu repertório de percepção. Agora imagina, eu não percebi nada disso, não percebi nem dor, o meu parceiro me toca, aquilo é quase estranho. Até o meu corpo perceber aquilo de novo, talvez vá gerar essa dificuldade. Então acho que sim, a gente é pouco educado a essa senso-percepção que me ajuda no contato com o outro a desfrutar de mais prazer, de mais intensidade. Hoje eu escrevi um texto pensando nesse SOS casamento, para esse momento em que a gente está vivendo. Eu escrevi um texto orientando as pessoas para que elegessem características positivas no outro, né? Sendo bem prático, assim, porque é impossível que convivendo por um tanto tempo você não observe características positivas. E às vezes é preciso fazer um esforço consciente, fazer uma listinha lá. Bom, ele é assim, assado, é bonito, é um bom pai, é atencioso, me elogia. E aí você focar, mudar a chave do olhar. Ao invés de olhar só para os pontos de melhoria, você olhar para as questões positivas ajuda. Sem dúvida é um caminho ótimo e eu acho que a gente precisa mais que isso se atentar que óculos eu estou usando para enxergar o outro. E aí que a gente entra dentro das filosofias sistêmicas, quantas vezes é uma sobreposição de contexto e eu estou enxergando a relação dos meus pais e não o parceiro, a minha relação anterior e não o parceiro, e tantas outras coisas que contaminam o nosso olhar. Eu acho que a tarefa mais difícil é olhar o outro como o outro, né? Olhar o outro como um diferente que me atrai. E sem dúvida, eu digo isso no consultório toda vez. Eu escolhi ele para casar, não escolheria mais. Escolheu hoje. E se for dormir casada, escolheu o dia inteiro. E se acordar casada amanhã, escolhe amanhã também. E a gente precisa Uhum. saber por que que a gente está escolhendo. Acho que a gente precisa fazer créditos emocionais, né? Quando eu olho para o outro, admiro o outro, percebo nele as características positivas, é isso que vai me ajudar a eu lidar com o que é diferente. É isso que vai me ajudar a lidar com o que eu não gosto. Porque se eu consigo olhar de uma forma mais olhando para a realidade mesmo, né, com mais clareza, mais objetividade, de que a mesma pessoa que faz tal coisa que eu não gosto é aquela que faz tantas outras coisas que eu gosto, os pesos e as medidas começam a ficar bem mais equilibrados. Então eu vejo que Uhum. sim, eu também fiz algo parecido essa semana, falando da importância, e isso a gente pode dar um aporte biológico, né? Quando eu paro para olhar, para contemplar uma característica boa do outro, para trazer uma lembrança boa, o efeito que tem no consultório, Gisele, às vezes quando eu peço para o casal me contar a sua história. Me conta como vocês se conheceram. Independente do tamanho da crise que o casal esteja, se eles conseguem parar um pouquinho e voltar para aquele momento, a fisiologia muda na hora. É o olhar que se enternece, é o corpo que relaxa. Parceiro, a partir de agora, Travou aqui para mim. Peraí, travou. Voltou, voltou, Dai. eles já olham diferente. Então, eu acho que a gente precisa usar esse curso de escolher qual o nível de percepção, né? Eu primeiro me responsabilizo por estar melhor, mais conectada com aquilo que eu quero, né? Porque acho que a gente é adulto e racional o suficiente. O que eu quero? Eu quero estar casada? Então eu vou olhar para que me mantém casada. Eu quero separar? Então eu vou olhar para aquilo que me separar. E a gente é bom nisso. É só tu ver quando a gente quer papagaiar sobre quem gosta de reclamar de casamento. Se a gente quer se acertar, a gente vai conversar com aquela amiga que gosta do nosso marido, que vai dizer, não, ele é uma boa pessoa, ele é legal. Agora, se a gente tá com raiva, daqui a pouco a gente vai escolher
escolher aquela pessoa que tem um marido parecido, que tem as mesmas queixas, que vai malhar aquele defeito para eu me afastar. A gente às vezes, né, porque as questões do casal a gente devia dividir, mas quando a gente compartilha, a gente está buscando aliados. E aliados que vão estar aliados com a nossa postura interna. E muitas vezes os casais chegam aqui na terapia, eles querem que a relação seja defendida. Eles querem que alguém olhe para eles e diga, tem jeito, tem potencial, vocês podem. E é isso que muitas vezes muda o olhar. Quer dizer, a partir do momento que alguém olha acreditando, eu posso me vincular e olhar e acreditar também. Então, acho que a gente usa muito pouco esse recurso, né? Essa nossa capacidade de trazer a sensação que eu quero manter na minha vida e aí eu trazer isso para você. Acho que essa é a nossa maior responsabilidade, né? Eu escolho que banquete está servido na minha mesa antes do chegar. Eu escolho que quero ir amada. Eu gosto de uma brincadeira no consultório. Tá falhando de novo. Tenta falar um pouquinho mais devagar. Vamos ver se ajuda. Começou a falhar de novo. Ai, a tua fala é tão ótima, maravilhosa. Eu faço uma brincadeira de um semáforo, que é um símbolo conhecido, né? Gosto de me apoiar numa teoria que fala que tudo a gente pode resumir a um ABC, né? Onde o A é o evento ativador e o C é a consequência. A gente costuma achar que essas coisas têm correlações diretas. E na verdade não, a gente tem um B que é o processamento da informação, que é o que vai mudar tudo. E a gente acha que esse B acontece do nada. Então, por exemplo, sei lá, diante de uma mesma situação, 3 pessoas reagem diferentes, porque o filtro delas para essa situação é diferente. Então, eu costumo brincar com os pacientes para exercitar o semáforo mental. Assim. Meu parceiro faz uma coisa que eu não gosto. Sei lá, uma coisa que eu já falei, ou enfim. Eu poder ver a hipótese vermelha, a pior hipótese, nossa, ele fez isso para me irritar, né? Ele não prestou atenção em mim. Essa geralmente vem sozinha quando a gente não está muito bem, né? A amarela quer dizer, nossa, eu já tinha pedido para ele, ele não se apercebeu, né? A gente vai ter que melhorar isso. E a verde, ele teve um dia ruim, né? Eu fiz também não me dei conta. É uma reação a uma coisa externa. Só se ponderar as possibilidades, a minha reação emocional já não é intensa quando eu só estou olhando para a primeira. Então, isso a gente pode. A gente pode escolher, né, Dai? A gente pode escolher, porque assim, o outro, ele com um olhar um pouquinho mais aprofundado, ele não tem a capacidade de nos irritar. A gente é que permite ou não se sentir irritada, né? Ou não. E esse teu exemplo aí do semáforo, dos 3 tempos, eu achei perfeito. Você tem a capacidade de escolher, né? Se eu quero me irritar de pronto, se eu posso ponderar um pouquinho, se eu posso olhar por um outro ângulo, talvez com os olhos do outro, né? Aí é o exercício da empatia, talvez, né? Acho que a gente se apressa muito a olhar o olho do outro querendo concordar. Acho que a gente escolhe diferente, que nos traz potências diferentes, e é muito provável que a gente concorde. Acho que o casamento é um lugar para a gente exercitar que o diferente também é bom, que o diferente também tem valor. E acho que essa é a maior lição de casal que a gente pode ter. É a maior exercício de empatia, movimento de poder que a gente possa ter. Então, isso é uma escolha. E relacionamento de casal, e eu pego bem pesado, Gisele, muitas vezes com os meus pacientes, dizer, é coisa para adulto. É coisa Exato. Responsabiliza da sua parte, é de quem sabe que toda comunicação tem uma intenção de falar algo no outro, é uma ação que vai para uma reação. Eu tenho que estar disposta. Deixa eu só pedir para as pessoas que estão acompanhando, se alguém puder me avisar se o áudio da Daiane continua falhando, porque para mim está falhando, mas de repente se as pessoas que estão acompanhando está tudo bem, ótimo, a gente segue assim, porque eu estou conseguindo compreender o que você está falando. Eu só estou um pouquinho preocupada que está dando muito pique de áudio na tua fala. E é um assunto tão maravilhoso, a gente, nossa, queria muito que as pessoas pudessem acompanhar de forma bem clara. Deixa eu só aguardar alguém me dizer aí se está ouvindo direitinho a Dai ou não. Tá travando. Ai, a Claudete está dizendo que sim, a Karina também falhando.
Bom, eu não sei o que fazer diante dessa situação, porque da outra vez a gente encerrou e recomeçou e deu certo. Tenta, quem sabe, tirar o teu fone e colocar de novo. Pode ser que ajude. Melhorou? Eu fiz isso, Ó, será que melhorou? parece que sim, parece que sim. Tá, vamos retomar então. SOS Casamento. Nós estávamos falando que olhar para o outro com bons olhos, fazer uma listinha mesmo de qualidades. Acho que o meu está travando também, tá, Leonardo? Rosângela, o meu também está travando. Você me ouve direitinho, Dai? Tá Eu dizendo tô te que o meu ouvindo bem. também. Ah, você está me ouvindo Não, bem? eu tô te ouvindo Tá. bem. Tô te ouvindo Vamos bem. tentar mais um pouquinho, então, avançar mais um pouquinho. Então, falamos que fazer a listinha ali das virtudes, né, que todos nós temos, assim como todos nós temos defeitos. Isso é um exercício para se manter, né, se assim for a decisão, se a pessoa quiser de forma consciente permanecer, né, no casamento, porque é uma escolha, mas que essa escolha seja feita de forma consciente. E por último agora, você estava falando da questão da criança interior, da criança ferida. Obrigada. Obrigada, tá dizendo que tá ótimo agora o áudio. Por último, você estava falando de chegar ao casamento com um adulto maduro, uma mulher adulta e um homem adulto e maduro. E é muito comum as pessoas casarem e estarem ainda na criança interior. Isso provoca muitos ruídos. O que você observa no dia a dia dos teus atendimentos? A questão é a gente poder saber o que esperar do casamento. Acho que a grande questão é que casamento é para trocar como adultos, né? Quando eu vou para o meu casamento esperando ser atendida e cuidada e aceita em todas as minhas diferenças e atendidas todas as minhas expectativas, eu certamente vou me frustrar. Eu acho que quando eu falo em postura adulta, eu falo nessa capacidade de eu saber que o outro é diferente de mim, que ele vai ter que vai me desagradar e eu vou ter que dar conta, né? De que essa aceitação incondicional, que tudo que eu faço é lindo, eu ganho da minha mãe, do meu pai, não do meu marido. E isso tanto para a gente poder tolerar e fazer movimentos de reparação. O que eu vejo é que a gente é muito apaixonado por ter razão, né? A gente é muito apaixonado por receber feedbacks e estar certo. Talvez uma das frases que eu mais falo em terapia seja: vocês querem ser felizes ou querem ter razão? Porque às vezes as duas coisas não vão andar juntas. Eu vou ter que escolher muitas vezes. E isso fica muito evidente dentro da nossa incapacidade de reparação, né? A questão é que eu não preciso concordar em estar certo ou estar errado. Se aquilo feriu o outro, eu vou ter que equilibrar fazendo algo. E acho que essa é uma aprendizagem que quando a gente está nessa postura mais infantil, e eu recebi muito nessa pandemia, toda essa questão de poder validar que as pessoas estão menos reguladas e com mais dificuldades de lidar com o seu emocional, mas que ao mesmo tempo o outro precisa ver um adulto tentando. Que eu posso ter o dia que eu tô chorona, que eu dou uma legenda de que hoje me dá um desconto porque eu tô muito exagerada ou porque hoje tá tudo me irritando mais, mas no dia seguinte eu vou ter que então vir para uma força e conseguir fazer algo. E acho que isso acontece de um jeito que tem que clarear as expectativas, né? Eu preciso mostrar o meu melhor para o outro. Um dia a gente precisa convencer que a gente é um bom parceiro, né? Querer que o outro fique porque ele está enxergando o nosso melhor. E eu acho que às vezes a gente é negligente nesse sentido. Acha que o parceiro tem que aguentar tudo, que nem pai e mãe, que tem que aguentar o nosso pior, que eu posso, né? Que se eu tenho um bom motivo para fazer algo, esse bom motivo é suficiente, o outro tem que entender. E é assim que muitos casais chegam para a terapia, né? Eles chegam nesse lugar. O outro tem que me entender, o outro tem que mudar o que eu quero, né? O outro tem que fazer. E muitas terapias, Gisele, já transitei por várias abordagens dentro da terapia de casal, acreditam nisso. Acreditam que a terapia de casal vai ser um adestramento, onde o terapeuta vai dizer, você não pode mais fazer isso, por causa que o outro não gosta, e você não pode mais fazer isso, porque o outro não gosta, e que a comunicação vai resolver. E eu te digo que eu já olhei para isso dessa forma, já olhei para isso no meu casamento, já olhei para isso em terapia, e o que eu vejo é que o nosso papel é muito outro. É poder dizer, não, ele vai te desagradar sim, vai ter 300 coisas que você não vai gostar. Ele pode melhorar um pouquinho,
Mas se você Isso. não acolher esse diferente, se você não aprender a compensar e fazer esse movimento do que o outro tem de bom, compensar o que você não gosta e ver o que é teu nisso que você não gosta, não vai funcionar. Então, às vezes eu vejo gente que vem de terapias longas de casal, onde foi tentada essa pedagogia da boa esposa e do bom marido, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o que eu percebo, Gisele, é que as pessoas vão ficando cada vez mais exigentes. Quando eu resolvo a rebimboca, ele deixou de deixar a pasta de dente aberta, ela implica com a toalha que não está no Isso. lugarzinho. Em vez de E outra, desenvolver a tolerância, desenvolve isso. a intolerância. E outra, a gente só avança com a diferença, né? Então eu penso que o relacionamento ele é justamente um grande exercício de evolução dos dois e aprendizagem. Se o outro faz exatamente aquilo que eu quero, é um boneco. E é uma coisa chata. É justamente nas diferenças que você consegue aprimorar quem você é de verdade, né? E você aprende também com o outro, né? A E eu vejo complementariedade. isso, eu vejo nisso uma maravilha assim extrema nos relacionamentos, que eu também sou como você, aquela otimista de carteirinha, assim, sabe? Eu consigo enxergar o lado bom de tudo, até desse diacho dessa pandemia. Agora, eu vou entrar numa questão que é muito delicada para muitos casais, que é a tal da traição. É possível perdoar? Olha, eu tenho ranço com a palavra perdão. Eu não acredito que nós humanos tenhamos essa capacidade. E acho que o perdão acabaria com qualquer chance de se relacionar. Se eu perdoo, eu vou estar num degrau acima. Eu vou estar muito superior ao outro. E casal não funciona em degrau. Casal é uma relação que precisa estar na mesma linha. Acho que a temática da infidelidade, eu prefiro esse termo, porque eu acho que traições a gente faz de muitos outros jeitos. Eu acho que quando tem um código, por exemplo, de não gastar dinheiro com tal coisa e eu vou lá e gasto, isso também é traição. Quando eu descumpro qualquer combinado, né, é traição. Acho que a infidelidade, que é talvez a traição que tu estás falando, a gente precisa enxergar ela como um sintoma. Para mim, dentro da visão de terapia de casal, ela é um sintoma. E eu costumo dizer que o ato de buscar uma terceira pessoa, de ter um terceiro na relação, sim, é responsabilidade do adulto que faz. Mas o buraco para que essa pessoa caiba foi cavado a quatro mãos. Eu não vi até hoje no consultório uma situação de infidelidade aonde o equilíbrio não tivesse sendo tentado ser mantido de alguma forma através dessa infidelidade. Muitas infidelidades estão a serviço dos casamentos. Tanto no sentido de poder contemplar esferas que não estão sendo contempladas, quanto de evidenciar os problemas, né? Porque as pessoas se deixam ser pegos por algum motivo. E com um grau de sofrimento muito grande, né? É uma grande oportunidade de crescimento. Vou te dizer que dentro das estatísticas do consultório, menos de 10% dos casais que sofrem infidelidade se separam. Há um alto índice. Porém, há também um alto índice de gente que vai se infernizar a vida inteira. E esse se infernizar a vida inteira, para mim, vem dessa pedagogia do perdão. Eu acho que a gente não tem como fazer isso. A gente precisa realmente encontrar, primeiro, a responsabilidade de ambos nesse buraco. E depois, a reparação de quem trouxe uma terceira pessoa para a relação numa situação em que o equilíbrio possa ser reestabelecido. As terapias, em geral, ajudam muito nisso, a encontrar esses recursos. Não é uma fórmula pronta, é uma fórmula de cada casal, é um olhar de cada casal. Mas quando cada parte olha para isso como um sintoma e percebe que aquele foi o jeito de botar uma placa em neon de que algo não está bem, e bom, eu sendo terapeuta sexual, o que mais motiva situações de infidelidade? São as negligências na sexualidade do casal. Então é como se bota um outdoor, ó, isso tá faltando, isso não tá bem. Seja na questão de se sentir desejado, seja na questão de intimidade, seja na questão de experimentação. Então sempre vai ter algo nesse ponto, seja num desequilíbrio qualquer envolvendo o que eu olho e o que eu recebo do outro. Mas sim, eu vejo um potencial desapaixonadamente, tirando a moral, perceber que tem muito recurso. Dai, travou quando você falou, eu vejo um potencial.
Eu vejo um potencial de crescimento nas relações quando infidelidades vêm à tona. Acho que muitas vezes o casal já vinha tropeçando nessa temática de não estar conseguindo equilibrar de um jeito legal e precisa de algo grande para olhar. Às vezes é a porta de saída. Às vezes, quando os códigos de infidelidade são muito claros, que isso era algo que não poderia acontecer, às vezes isso é feito para sinalizar o desejo de sair. E aí são aqueles casais que simplesmente dizem, bom, era o que precisava, deu, acabou. Mas acho que se a gente vai para essa ideia de que eu perdoo e fica tudo bem, uma frase que eu escuto muito, vamos começar do zero. Não é possível, né? A gente Fica em precisa desequilíbrio, lembrar... né? A gente precisa lembrar, entender, se responsabilizar para aí poder esquecer. Eu vejo casais com potencial de poder esquecer e vejo algumas coisas que facilitam. Por exemplo, quanto menos o outro souber da traição, melhor. Às vezes a loucura quando se descobre uma infidelidade me conta tudo, quero saber aonde, quero saber como, quero saber... E essas imagens, gente, essas ideias que é da intimidade de outro casal que se formou, elas não conseguem mais ser abandonadas. E isso fica no campo daquele casal. Então, talvez, podendo falar um pouco sobre isso, sobre para onde olha a solução, eu poder, diante de uma situação de infidelidade, olhar o que aqui dentro precisa ser olhado. E deixar que essa parte individual do outro, poder perceber esse estímulo. Casais que conseguem não ficar olhando para a traição, e sim para a dinâmica que fez a traição acontecer, são aqueles que têm mais chance. E quando eles olham para isso como adultos, sem entrar no triângulo dramático de alguém ser a vítima e o outro um agressor, e esperar que o terapeuta salve ou que os amigos salvem, quando não está essa dinâmica tão ativa, a possibilidade de ambos olharem para isso com seriedade, conseguirem realmente lidar com a X da questão que gerou e voltarem para a segurança do casamento é grande. Isso Você acontece. observa que, agora falando do ponto de vista sistêmico, né, das constelações familiares, quando há o equilíbrio, quando há essa reparação, ou melhor, quando há a reparação, é possível voltar ao equilíbrio? Você consegue observar isso nos teus atendimentos? Essa é a loucura. A famosa compensação. A infidelidade, ela é um movimento de equilíbrio. E é isso que a gente não quer olhar. Quer dizer, tem algo no casal que eu compensei fora. Aí isso gerou uma dor que vai gerar uma outra compensação. Mas talvez a nossa ideia de que o errado não desequilibra, não, ao contrário. A infidelidade muitas vezes é um movimento de equilíbrio não saudável, que a gente pode jogar no mais ou no menos. É um jogo de menos. Né? Então, acho que enquanto a gente está casado, Gisele, tem equilíbrio. Isso eu vejo muitos casais dizer, a relação está em desequilíbrio. Se tiver em desequilíbrio, rompe. Se a gente está casado com infidelidade ou sem, ou seja o que for, está acontecendo um equilíbrio. Agora, esse equilíbrio pode ser no mais, em algo que soma e que leva os dois para a felicidade. E esse equilíbrio pode ser se infernizando. E a relação se mantém porque a gente quer que o equilíbrio aconteça na moeda que a gente quer. Vou dar um exemplo. Um da relação trai e o outro conta para todo mundo. A conta tá paga. Um pagou em infidelidade e o outro pagou em reputação. Muitas vezes o equilíbrio tá. Quando aquele que foi traído vai requerer um crédito, esse crédito já não existe. Então a gente esquece que a lei do equilíbrio é muito mal compreendida. A gente olha muito ainda pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se a gente está mantendo a relação, existe equilíbrio. Agora, pode ser que eu esteja cobrando o equilíbrio da relação numa moeda que não me favorece. Mas eu vejo muito isso. Eu vejo muitos casais em que alguém traiu e quem chega no débito é o inocente. Que já falou mal para todo mundo, que já infernizou a vida, que já fez N coisas muito mais destrutivas para a relação, claro, por suas dores, mas que não está no crédito. E talvez essa seja uma grande questão. Quando a gente eu brinco com os meus casais, a pista, quando tu tá se achando muito no crédito, abre o olho, porque é bem provável que tu já esteja no débito. Que tu já começou a cobrar algumas coisas de um outro jeito. A gente esquece muito disso. Quando eu comecei a trabalhar com casal, Gisele,
Eu pensava assim, eu sempre fui mais fenomenológica, assim, mesmo quando estava na psicologia mais clássica, eu olhava muito para o fenômeno. E eu pensava assim, meu Deus, os casais só funcionam de dois jeitos, né? Ladeira acima ou ladeira abaixo. Até que eu achei uns autores que diziam isso de um jeito bonito, reciprocidade positiva e reciprocidade negativa. E quando eu conheci as constelações, eu vi que isso tinha tudo a ver com equilíbrio. Né, que é quando eu estou equilibrando de um jeito bom a reciprocidade positiva, uma coisa boa gera outra coisa boa. Então ele é gentil, daí ela é querida, daí o sexo é bom. É o início, né, onde a gente está empenhado nessa troca positiva. E o grande problema das crises conjugais é que a gente entra num equilíbrio ruim, que é a reciprocidade negativa. Então ele não te dá bom dia, aí você não espera para almoçar, daí ele chega tarde, aí não tem sexo, aí acorda de mau humor, e aí essa roda está sendo equilibrada por uma série de pequenas dores que um vai infligindo para o outro. E o que eu brinco com os casais é que a gente vai entrar fácil nessa dinâmica. A gente tem essa tendência de querer o nosso querer, né? A gente tem que se ligar que quem se ligar primeiro precisa voltar para a reciprocidade positiva. E nós, mulheres, temos um papel importante porque eu vejo muito que o clima da relação, o aquecer da casa ainda é uma função muito feminina. Eu não gosto tanto disso, adoraria que essa não fosse uma responsabilidade, mas é. E percebam, convido as mulheres para perceber. A gente dá o tom da conversa. Se a gente chega mansa, é muito difícil que eles se mantenham numa outra postura. Os homens vêm com mais facilidade. Então, muitas vezes a gente precisa usar isso ao nosso favor, né? A gente já tem toda uma anatomia, toda uma fisiologia mais, né, que tem um jogo de cintura diferente, e eu vejo que nesse nosso movimento, às vezes de ser muito fortes, muito objetivas, muito racionais, a gente está perdendo essa nossa capacidade de desarmar, né, essas encrencas. E aí tá a nossa postura adulta. O que eu quero? Eu quero ficar bem com meu parceiro? Então eu vou continuar equilibrando no menos? Não tá na hora de eu fazer alguma coisa positiva para virar esse jogo? E aí nesse ponto, né, sexo é um dos equilibradores mais fáceis. Quem consegue olhar para uma questão da mesma forma depois de um contato físico? Né? Eu brinco com os homens que às vezes a grande questão é que tem que amansar a fera. Muitas vezes quando nós mulheres estamos lá, chega e abraça, pega, né? Beija, abraça, a gente vai se retorcer e dizer que não, amansa a fera e diz, eu quero ficar contigo, para de complicar, não dificulta o caminho. E às vezes a gente precisa até usar esse recurso, né? Olhar para o outro assim, eu quero ficar contigo, tu quer ficar comigo? Tá, então por esse caminho não dá pra gente ir. Se a gente continuar assim, a gente vai brigar. A gente e os pode dois vão escolher. sofrer. E geralmente todo casal tem o seu ciclo, né? Que discorda, daí um faz um comportamento que o outro não gosta, e o outro responde de outro jeito, e aí assim vai. Isso vai acontecer? Vai, Gisele. 1000 vezes. O que a gente precisa é diminuir o tempo de reação. A encrenca, em vez de durar 3 dias de Guerra Fria, tem que durar 10 minutos. Isso, sabe? Concordo. Ou tem que equilibrar de um jeito, né? Não vou fazer teu café. Não fez tal coisa para fazer teu café. Mas o outro começa a girar numa chavinha positiva. Então, acho que a gente tem essa total escolha. Essa é um caminho de aprendizagem. Acho que a gente está num momento em que falar mal de casamento virou comum, em que se queixar virou comum, em que falar que transar pouco é o normal, em que falar que relações de mais tempo perdem carinho. E o nosso perigo de acreditar nisso. Eu não acredito em nada disso. Acho que eu já estou numa relação há quase 23 anos e vejo mais potenciais e potenciais de poder crescer e de ver o melhor do outro e de querer ficar junto e de poder ter momentos tão bons quanto no início. Agora, isso não é gratuito. Isso nos exige, como tudo na vida, esforço, disciplina, movimentos, né, de olhar pra gente, de se trabalhar, de poder perceber as nossas carências. O tão falado autoconhecimento, ele é fundamental, né, para que eu perceba quais as práticas de autocuidado eu tenho que fazer para poder oferecer, né, uma boa companhia para o outro, o que eu preciso do outro, sabendo pedir de um jeito claro, o que eu vou precisar tolerar, não receber, para que esses equilíbrios possam ser possíveis. Relação de casal é uma relação de aprendizagem. Total. E quando as relações são duradouras, eu também tenho um namoro. Não deixa de ser um namoro, um casamento de 14 anos, 16, que a gente está juntos e tal. E eu observo que a gente
tá na busca, os dois buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento, e aí é bacana porque você tem a chance de se redescobrir e também redescobrir o outro, né? Então, me parece que é importante os dois caminharem nesse movimento de autodescoberta, de autoconhecimento, para que sempre tenha algo novo para conhecer, né? Porque a gente muda, a gente é muito o ser humano é muito dinâmico. Agora você falou alguma coisa ali que eu achei fundamental a gente abordar também nessa questão SOS casamento. Porque assim, a gente é tão preocupado em ser uma boa profissional. A gente se arruma o cabelo, passa maquiagem. Aí a gente procura ser boa mãe. Não, mas eu estudo, eu quero estudar mais. A gente é tão dedicada ao estudo, né? Me parece que nós mulheres nos tornamos tão dedicadas às questões de estudo, de aparência, de maternidade, profissional. Será que a gente não colocou lá num planinho mais embaixo a questão de ser uma boa esposa? Por que não? Acho que sim, e acho que é um movimento bem sistêmico, né? Acho que teve questões, né, de mulheres que sofreram por abrir mão, né, de carreira ou de questões de crescimento em prol, né, de só terem a escolha de casamento. E às vezes o que eu vejo nas mulheres muito, né, que defendem muito essa causa é que não percebem que o piano já foi carregado pela geração anterior, né, que já teve quem sofreu por isso, que a gente tem a oportunidade de desfrutar todas essas esferas, né? A gente tem esses movimentos muito perigosos, ao meu ver, Gisele, de eu não preciso de homem, eu não preciso ser sustentada, eu não preciso disso, eu me viro sozinha, que eu acho que é um movimento que tem muito a ver com uma dor que não é de agora. Isso é uma dor de uma geração anterior, 2, 3, né? A visão dos homens que a gente acaba tendo. Muitas vezes acontece de chegar um casal no consultório, eu ver um homem bom na minha frente, sabe? Aquele homem bom, assim, carinhoso, atencioso, nada agressivo, e ver essa mulher olhando para ele como alguém que está subjugando, alguém que está me impondo, alguém que está me limitando. Eu olho para aquele homem e aquele homem não está fazendo isso, entende? Mas às vezes é esse óculos sistêmico de dores transgeracionais que eu ainda estou usando ou que eu aprendi em casa, olhando para o marido da minha mãe, não para o meu pai, para o marido da minha avó, não para o meu avô, que eu trago para o hoje e, claro, acabo sendo mais agressiva com o meu parceiro e ele vai me responder numa outra postura. Uma frase que eu digo muito é: os nossos homens hoje são muito bons. Eu vejo mais homens carinhosos, afetivos e dedicados para sua esposa do que homens subjugadores ou carrascos, bom, talvez seja a minha realidade, mas eu vejo que há muita contaminação e que às vezes isso é retroalimentado por todos esses movimentos e leituras e temáticas, e é relação tóxica, e é homens subjugadores, e é feminismo, e é um catatal de coisas que viram óculos muito embaçado, né, que acaba dificultando muito o fato de eu olhar para a realidade. Qual é o homem que eu tenho na minha frente? Eu percebo muita amorosidade. Eu atendo muito paciente homem, né? Eu tenho um jeito mais objetivo e isso acaba atraindo os homens individualmente e também, né, como casal. E eu percebo isso, que tem muito a ver com essa possibilidade de ver os homens como eles são agora. E acho que esse é sempre o meu convite, né? Que a gente possa... Sim, acho que a gente está defendendo, né? A gente se esqueceu das boas lições das nossas avós. Eu, quando olho para o meu casamento e penso na minha avó, que teve um casamento de 64 anos, eu me lembro muito dos conselhos dela que fizeram um casamento durar 64 anos. Que eram aquelas coisas: tenha paciência, olhe para o melhor do outro, tenha calma. Não, ele também está querendo ajudar. Isso é coisa de homem. No código dele é coisa de homem, então olha para isso de um outro jeito. Eu acho que a gente está perdendo essa capacidade de ver que ser uma boa esposa é uma responsabilidade nossa. A gente está querendo outros pódios e deixando esse lugar vazio. Isso. O que eu vejo de tristeza nos olhos dos homens, às vezes, por não serem olhados, por não serem percebidos, por verem as mulheres querendo tanta coisa lá fora e não querendo coisas boas aqui dentro. E aí eu trago muito para a questão da sexualidade, né? Por que eu me arrumo para ir para fora? Frase que eu escuto, Gisele: ela passa batom para ir na padaria, mas domingo, para mim, em casa, eu quero que tu veja, Dai, o que é. Sabe? Isso é uma dor. Claro, isso é uma dor.
Claro. Que é dizer, quando ela estava lá me conquistando, a lingerie era linda. Agora, daí eu quero que tu veja a gaveta. Sabe? São pequenas A calcinha da coisas vovó. que... É, a calcinha bege, que eles costumam detestar, né? Cor da pele, que como diz um paciente meu, quando tu vê que a calcinha é cor da pele, tu já sabe que não tem jogo, né? Já sabe que não vai funcionar. Os códigos que vão se criando, né? E eu acho que sim, eu acho que precisa haver um resgate onde ser uma boa esposa, no sentido de olhar para o outro e o outro brilhar com carinho, precisa ser algo que a gente volte a desejar, né? Essas loucuras, tipo, vai fazer comida para ele, por que tu não é empregado? E o prazer de ver o rosto do outro se iluminar diante da tua comida. E o Vou fazer prazer do cuidado juntos. da casa. E o prazer de poder sentir que tu tá ali disponível. Eu acho que os nossos homens têm direito, às vezes, de poder enxergar uma frestinha da bela recatada e do lar em algum momento. Eu brinco muito com o Zé, que um dia ele riu de um jeito tão especial quando ele abriu a porta e eu tava costurando um botão numa camisa. E eu brinquei com ele sobre isso, eu disse, eu posso ter 1000 títulos na parede e você me olha com admiração se eu estou pregando o botão de uma camisa. E ele disse, sim, isso é importante. Para mim isso também é importante. Então, quando a gente não se dá conta, né, que sim, que a questão de poder transitar em várias esferas e de se responsabilizar, né, o que eu preciso para viver bem no meu casamento, qual é a minha porção de responsabilidade, tanto no que tange ao cuidado, às trocas, ao afeto, ao que o outro espera, quanto à sexualidade e principalmente de poder olhar essa relação, muitas vezes foi o que gerou os filhos, então de poder colocar os filhos no lugar deles. Eu trabalho há muito tempo, né, com o impacto dos filhos na relação de casal, e vejo que essa também é uma confusão muito importante, né? As mulheres têm filho e o filho passa a ocupar um lugar grande demais, o centro da atenção, e o casal acaba sendo esquecido, e isso é ruim para todos. As crianças para se todos. desorganizam As crianças ficam muito, inseguras. muito com isso. E casamento precisa de tempo, né, Gisele? Precisa de cuidado, precisa de atenção, como tudo na vida. Eu digo muito isso. Se eu quero ser uma boa profissional, eu preciso dedicar tempo, energia, investimento para ser uma boa profissional. Se eu quero ser uma boa mãe, idem. Se eu quero ser uma boa esposa, um bom marido, também. O casal precisa sair sozinho, o casal precisa ter tempo junto, o casal precisa ter tempo para conversar, o casal precisa eleger um momento na sua rotina onde possa ter olho no olho, onde possa ter toque. O casal precisa experimentar uma sexualidade mais livre, né? Precisa deixar a criança com a avó, sei lá, ir no motel, tirar um tempo para si. Precisa muitas vezes, com a mudança de rotina, mudar o horário, mudar o jeito, né? E eu brinco que seria tão mais divertido, é tão mais divertido quando a gente pode ser amante do próprio marido. Quando a gente pode combinar, às vezes, de transar 4 da tarde, quando a gente pode transgredir algumas coisas, quando a gente pode voltar a olhar para a relação como algo lúdico, gostoso, investindo no outro, né? E esse investimento vai render bons frutos. Acho que nós estamos deixando muito esse espaço. Muitos casais vêm para a terapia para aprender a olhar para isso, né? Para poder olhar para o outro com mais carinho e assumir a sua responsabilidade e aprender a pedir aquilo que precisam, que acho que é outra coisa que a gente não é tão bom. E pedir com jeitinho, né? Não é assim, não. Tem que ser com jeitinho, né? Eu posso te aproveitar mais um pouquinho? Já deu 1 hora. Pode. Mas é que você é tão maravilhosa que eu ficava conversando contigo aqui a noite inteira. Eu fico admirando a tua capacidade de conseguir elencar e sintetizar. Eu acho que eu devia ter feito jornalismo também. Não, você seria maravilhosa no jornalismo também. Eu agora estou fazendo aquela transição do jornalismo para a área de constelação familiar, né? Eu estudo, enfim, mas a gente está sempre aprendendo, né? E eu sempre vou ser jornalista, algo que não... E eu só consegui me lançar nessa nova área, digamos, depois que eu justamente integrei o jornalismo, que antes eu olhava, jornalismo. Aí foi preciso eu reconhecer o quanto eu sou apaixonada por tudo isso, para aí sim ter uma liberação interna, digamos, para essa outra área que são as constelações familiares. E já quero emendar em uma pós, enfim. A gente é assim, né? Mas aí, peraí, deixa eu te aproveitar. Deixa eu parar de falar e usar você. Você falou algo que é importantíssimo a gente comentar alguma coisa aqui, que é a coisa do feminino e do masculino, porque nós todos temos, né, uma energia feminina e uma energia masculina. Me parece, aí você me corrige se eu estiver errada, que nós mulheres estamos com uma energia talvez um tanto mais masculina
e muitos homens com uma energia um tanto mais feminina. Talvez seja necessário olhar para isso e buscar esse equilíbrio primeiro interno, para depois que haver o equilíbrio no casal. Sem dúvida, tu sabe que eu entendia sempre essas questões de forças masculinas e femininas. Fui para especialização em terapia sexual, diversidade de gênero, querendo mudar de ideia. Queria muito acreditar nessas correntes de que não, de que tudo é construção social, de que tudo... E voltei da pós mais convicta de que não, de que a gente precisa respeitar um monte a nossa biologia e usar o que ela tem de melhor, e que essa distinção de gênero é organizadora. Acho que sim, acho que toda vez que eu vejo mulheres muito fortes, eu vejo um afastamento dos homens. E toda vez que eu vejo homens se fragilizando muito, eu vejo um afastamento das mulheres ou uma aproximação no lugar de mãe e não de esposa. Então, isso. Sim, esse equilíbrio dessas questões, ele é imprescindível. Eu acho que a gente precisa se lembrar que a gente é mulher e usar esses dois polos, né? E às vezes a gente precisa fazer isso até de um jeito muito concreto, até em compensação interna. Por exemplo, eu sou muito objetiva e tenho um jeito muito masculino de tratar algumas coisas. Acho que eu compenso isso tendo um estereótipo de gênero muito feminino, tá? Sendo de saia, de batom, muito maquiada, talvez para me lembrar, né, da minha condição de mulher. E acho que a gente tem que ver o efeito disso no outro, né? O legal da filosofia sistêmica, que acho que apaixona a todos, é o quanto ele é possível de ser testado, aplicado, né, observado. Veja a questão de você chegar para o marido e dizer, faça tal coisa para mim. E veja a diferença de dizer, faz alguma coisa para mim. E eu escuto muito das mulheres dizendo, não, Dai, eu não quero ser assim. E eu digo, por quê? Quem você olhou lá atrás e julgou com menos valor por ser assim? Essa pessoa que tu julgou com menos valor por ser assim, manteve um casamento por 60 anos. E você? Tá fazendo melhor? Eu acho que às vezes tem essa potência masculina como um jeito do julgamento que nós temos para as mulheres que foram mais cordiais, que conseguiram usar essas ferramentas melhor, mas que daqui a pouco não conseguiram contar o que isso fez de bom. A gente pega o final da história, assiste meio capítulo e acha que entendeu, né? E a importância da gente poder ver isso como potência. E a gente pode transpor isso, inclusive, para a sexualidade, né? O quanto a gente ainda olha com pouco valor para quem valoriza a sexualidade. Todo mundo tem na sua história, né? Nós temos na história sistêmica do mundo, mas das nossas famílias, um lugar onde sexo foi perigoso, onde alguma mulher teve menos valor por dar vazão para a sexualidade, aonde alguma coisa aconteceu de perigo. E a tendência é a gente querer se proteger na próxima geração. E ter muitos julgamentos. Então, muitas vezes, quando a gente olha para essa questão de não investir na sexualidade, tem a ver com o julgamento de alguém que lá atrás usou a sexualidade de um jeito mais proeminente e não foi aceito. Então, isso ainda está muito presente, né? A gente precisa se desapaixonar dessas histórias antigas, seja tentando fazer igual, seja tentando fazer completamente diferente, para poder usar tudo isso como recurso, né? Para a gente poder verdadeiramente ver que a gente pode ser um trator no trabalho em algumas horas e pode chegar em casa e encarar a bela recatada do lar, e que a gente pode, em algumas brigas, se defender de um jeito forte e em outros momentos poder ser extremamente ternos e dar essa liberdade para os nossos homens também, que ora possam ser muito fortes e muito viris e ora possam se recolher, né? Acho que é nesse trânsito que a gente precisa ver o que vai funcionar. Se a gente tem claro o nosso objetivo, que é viver melhor, viver junto, a gente vai ter que ver qual é a forma, e a gente tem essa forma. E precisa testar, né? A gente precisa se expor. Tenta de um jeito, tenta do outro, tenta do outro, tenta do outro, até que a gente encontre um jeito mais leve, mais apropriado, né, da nossa essência. E muitas vezes eu encontro resistência contra isso, Gisele. Às vezes as mulheres dizem, mas eu vim aqui para aprender a ser mulherzinha? Eu vou ter que aprender a ficar toda e pedir coisa. E eu digo, vai. Vai até ter porque que ficar... nós somos muitos, né? A gente não é só capa e contracapa, a gente é uma enciclopédia inteira. Então, assim, nós temos muitas versões, né? Cada ser tem muitas versões. E se coloca no mundo de forma adequada a cada lugar que você está ocupando, né? No ambiente X você é X, no ambiente Y você é Y. Enfim, a gente se adapta.
A gente não existe sozinho, né? Somos seres em relação. E acho que a força transgeracional que a gente pode despertar quando a gente integra, né? Por que que uma constelação tem tanto poder? Porque é uma imagem tão aberta que nos permite olhar de um jeito amoroso para algo que é diferente. Nos permite criar uma nova configuração, um novo óculos a partir do qual eu começo a olhar. E todas nós temos na nossa família recursos. Todo mundo tem uma avó, uma tia, uma mãe ou alguém que tem uma feminilidade mais proeminente. Está aqui nos meus cromossomos. E a gente poder olhar para isso. Eu tenho 2 registros importantes. Eu tive uma avó completamente amorosa e uma pessoa que cedia muito, que tinha um feminino muito proeminente. E tem uma outra avó, uma tia-avó extremamente masculina e forte e tal. E eu preciso saber qual eu preciso chamar em qual situação. Aonde cada uma é um recurso mais forte, né? Aonde eu posso, né, trazer o melhor delas para o mundo através da minha ação. E descobrir que eu sou uma mistura única das duas e a melhor chance de trazer esses recursos para a vida. Então, quando a gente começa a olhar que tudo são recursos e que eu preciso me abrir para testar, eu digo que talvez o que mais nos distancie da felicidade sejam as nossas certezas e as nossas imagens, o quanto a gente se apressa em determinar isso, né? Eu brinco que a gente tem que lutar para não ser paciente Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A gente precisa se olhar nessa metamorfose. Talvez o que mais possa nos ajudar no casamento seja a gente dizer, estou assim até agora e isso me trouxe até aqui, e que recursos eu tenho para ser diferente, para ser melhor, o que eu preciso integrar, que eu não vou conseguir mudar, que eu gosto em mim. E quando isso começa a acontecer dentro da gente, a gente fica mais em paz com aquilo que a gente também não vai conseguir mudar, ou com as coisas que a gente compõe, a gente vai ficar mais em paz com o outro, né? Mais em paz com a diferença do outro. Toda a diferença de casal que muito me incomoda é algo que eu ainda não aceito em mim e projeto no outro. Né? E às vezes a gente precisa enxergar isso. E às vezes precisa que o outro esteja ali mostrando, né? E que o outro possa dizer também, isso é meu, não é teu, né? Ou é só diferente, não é melhor nem pior. E a gente tem tanta ferramenta, né? Hoje tem terapia, tem constelação, tem comunicação. Eu te digo, Gisele, que acho que você como jornalista tem um potencial incrível para poder trazer isso sobre uma forma mais didática, mais objetiva. Eu acredito muito na psicoeducação das leis, do quanto a gente ter conhecimento, poder olhar para as coisas com curiosidade faz diferença. Às vezes, muito mais que uma intervenção, a gente precisa entender a nossa mudança de postura. E para isso a comunicação é super importante. Muitas vezes é descobrir o óculos, mas aprender a usar o óculos, né? Isso. Que é algo que a gente precisa aprender. E acho que a gente está, esse tipo de movimento como a gente está fazendo, de fazer uma live falando sobre isso, de olhar para essas coisas de um outro jeito, porque tudo converge para o mesmo lugar. Tudo que eu estudei dentro da psicologia converge para as leis sistêmicas, certamente o que tu estudou no jornalismo também converge, e é importante que a gente possa se dispor, né? Vamos abrir mão do eu sou assim, eu funciono assim, meu casamento é assim, o outro é assim. Quer dizer, o outro está assim, eu estou assim, né? Eu tenho potencial para mudar, para olhar diferente. E a mudança geralmente só ocorre quando eu digo que o que está aqui é suficiente. Talvez seja a última coisa que eu queira dizer é que casais que querem muita mudança provavelmente não as terão. As mudanças começam a acontecer quando eu olho para o outro e digo, desse jeito eu também dou conta. E ao aceitar essa característica do outro, talvez eu possa estar fazendo uma constelação na vida. Talvez eu não precise saber que o meu avô era rude e por isso a fala grossa dele me incomoda. Eu possa simplesmente dizer, é só um jeito de falar, ele tem tantas outras atitudes amorosas. E isso já integra meu avô em mim e eu não precise nem constelar. Acho que a gente tem muita oportunidade de acolher o diferente como também válido e isso gerar as inclusões que a gente precisa, né? A gente precisa olhar isso para a vida. É o que eu tento fazer com os meus casais, com os meus pacientes individuais, né? Descobrir qual o jeito mais amoroso de olhar para alguma situação, onde a gente tem mais recurso para conseguir olhar para o outro com mais carinho e poder acreditar que, sem dúvida, uma relação é um lugar tão rico de possibilidades, que faz tão bem, que vale a pena que a gente se melhore, se amplie, se rasgue um pouquinho por dentro para acolher o diferente, para poder desfrutar das maravilhas que é a vida a dois, né?
Eu não posso nem fazer nenhuma pergunta mais, porque essa tua fala aí foi um grande finale. Assim, ó, 250 mil estrelinhas para você. Você foi maravilhosa. Eu sabia que você era maravilhosa, porque muitas pessoas já me disseram, ela é maravilhosa. Você vai conversar com a Dai, ela é maravilhosa. Eu digo, sim, eu já sei que ela é maravilhosa, porque tá todo mundo me dizendo que ela é maravilhosa, mas agora eu tô vendo e ouvindo que você é maravilhosa. Então, muito obrigada por ter aceitado participar dessa conversa que eu amei, aprendi horrores com você. Vamos fazer o Clube da Luluzinha? Eu acho que as mulheres estão precisando do Clube da Luluzinha. Vamos fazer o Clube da Luluzinha online. Né? Vamos fazer o Clube da Luluzinha online. Vamos conversar sobre isso, porque eu estou sentindo. Eu escrevo para rádios, né? Comecei a escrever sobre relacionamentos. Legal. Eu uso as bases teóricas das constelações, um olhar sistêmico, mas não só. Eu integro outras coisas também, né? E eu tenho recebido alguns feedbacks. E como as mulheres têm essa necessidade de conversar sobre isso. E aí, esses dias, eu até escrevi sobre o Clube da Luluzinha, vai ao ar só no mês de maio. Eu disse, quer saber, a gente tem que fazer um Clube da Lulu. Você vai ser a chefona da gangue. A chefona da gangue da Lulu. Amada, muito obrigada. Fiz boas pazes com a minha Luluzinha nessa caminhada e acho que eu realmente vejo essa força que a gente tem como mulheres, assim, e acho que sim, vamos conversar e que as mulheres possam descobrir mais as suas potências femininas e sem dúvida. A gente deixa o mundo tão mais bonito quando a gente está em contato com isso, né? Sim, sem dúvida. Agora, só quem tem mais de 35 entende o que é Clube da Luluzinha, né? Quem tem menos deve estar achando que eu tô tirando isso, sei lá, de que planeta. Amada, foi um prazer enorme. Você é linda, maravilhosa, inteligente e tudo de bom, tudo de bom. Tenha uma ótima semana. Desejo muitos clientes, pacientes para você, porque eu tenho certeza que você vai fazer diferença na vida de muita gente. Te agradeço o convite, a confiança e estou à disposição. Vamos seguir aí compartilhando com as pessoas o nosso olhar, seja você com a comunicação sistêmica, seja eu com a terapia sistêmica, a gente está falando a mesma língua e quer a mesma coisa, né? Acho que isso que é o legal. Isso, exato. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Até. Gente, eu amei essa conversa, sinceramente. Ai, muito bom, muito bom. Obrigada também a você que acompanhou. Vou deixar gravado aqui, porque, nossa, a fala da Dai foi sensacional. Muito obrigada por ter acompanhado. Lembrando que na terça que vem tem a live de terça de novo e você é convidado especial ou convidada especial. Então, ó, beijo e até terça-feira que vem na live. Mas aí segue ali nas redes sociais, Instagram, que tem muito conteúdo sobre relacionamento para você também estar acompanhando, tá bom? Tchau, tchau.